Bom dia, João. Vários vídeos rolando no app vizinho de que o mercado vai quebrar e blá, blá, blá. Me dá preguiça. Qual a sua opinião? Ô, Wilson, mercado vai quebrar em qual mercado, né? Qual mercado? Cripto vai quebrar? Cripto deixou de fazer sentido? Eu já falei que eu acho que não. Acho que muita gente vai perder uma excelente oportunidade porque acha que cripto morreu. Tá? Se tu tá falando do mercado como um todo, existem sinais que justificam preocupação? Existem. Acho que existem sim sinais que justificam preocupação. Se a gente olhar para cripto especificamente, a gente tem a maior corretora do mundo, a Binance, sendo processada mais uma vez, por exemplo. Sendo processada, supostamente por não ter fechado o cerco e supostamente ter sido utilizada para o pessoal do Irã lá mover fundos. E aí os Estados Unidos, depois de 3 anos, tinha encerrado lá, tinha fechado um processo, um acordo com a Binance de 4,3 bilhões de dólares. E aí, menos de 3 anos depois, a Binance parece que vai ser processada de novo. Isso seria algo que poderia mover o mercado cripto especificamente? Poderia significar um problema? Poderia, a depender do que acontecer com a Binance. Poderia. Se a gente olhar um pouco mais para fora do mercado cripto, não ficar preso ao mercado cripto especificamente, a gente teve aí na última semana alguns gestores de fundos não permitindo que os seus clientes sacassem os seus dinheiros. O que é um péssimo sinal. Então, existem motivos para a gente se preocupar? Sempre existe. Tem toda a questão geopolítica que segue em andamento. Mas, na minha opinião, o mundo não vai acabar. A gente pode ter um período de mais estresse, de ver o mercado corrigir mais, mas depois a gente volta a ter em algum momento um ciclo de alta. Ok? A gente vai falar aqui um pouco agora sobre a atividade dos desenvolvedores nas blockchains, tá? Esses dados aqui, eles nos mostram que os commits, né, os comprometimentos, as colaborações dos desenvolvedores no setor cripto diminuíram bastante, tá? Esse desenvolvimento permanece ainda muito elevado em Ethereum e Solana especificamente, ok? Em Ethereum e Solana especificamente. Quando tu olha a quantidade de commits, nós temos sim uma diminuição de commits, tanto para Ether quanto para Solana, ok? Mas continuamos com altos níveis de atualizações, com altos níveis de ações, né? Porque os commits, no fundo, são ações, são atualizações, são ajustes. Continuam com elevados níveis de commits. Em queda, mas elevados níveis de commits. Quando a gente olha para as outras blockchains, para os outros ecossistemas, aí o buraco fica um pouco mais embaixo, assim. O número de commits semanais e contas ativas caiu mais de 50% nos últimos 3 meses. Lembrando que faz 6 meses que o Bitcoin atingiu máximas históricas. Ou seja, as atualizações, o desenvolvimento dos principais ecossistemas, estou tirando o Bitcoin e Ether aqui da conta, apesar de que eles participam disso aqui também, caiu 50% nos últimos 3 meses. Tá? Foi isso que aconteceu na maioria dos principais ecossistemas. O pico dessa atividade aconteceu lá no ano passado, um pouco antes da queda do mercado em outubro. Tá? A queda do mercado em outubro, para quem não lembra, começou no dia 6. Mas a gente teve no dia 10 aquele crash, né, aquela liquidação de 20 bilhões de dólares proveniente de 2,5 milhões de traders. Pouco antes de tudo isso acontecer, a quantidade de commits atingiu uma máxima histórica e depois começou a corrigir. Os participantes, né, os desenvolvedores, eles estão migrando de desenvolvimento em blockchains para desenvolvimento de modelos de IA. Eu não fico feliz não em falar sobre isso, mas mais uma vez, né, a gente está vendo operações de mineração sendo convertidas em operações para aprendizagem de máquina. A gente está vendo as empresas de infraestrutura para desenvolvimento de inteligência artificial apresentando números positivos atrás de mais números positivos, expectativas extremamente positivas para os próximos trimestres, para os próximos semestres, vários sinais de que existe ainda muito espaço para entrar muito dinheiro nessa indústria. E agora isso chegou também para os desenvolvedores que desenvolviam blockchain, que desenvolviam aplicações para blockchain. Boa parte desses caras estão migrando para o desenvolvimento de modelos de IA, abandonando, portanto, a
proliferação, essa palavra, proliferação, de vários aplicativos de cripto, tá? Os aplicativos de DeFi, por exemplo, menores, eles praticamente deixaram de existir, porque não tem mais desenvolvimento, e à medida que a liquidez se desloca para protocolos maiores, eles deixam de serem boas aplicações, de serem utilizadas. Por quê? Porque tu tens uma liquidez menor, quando tu tens uma liquidez menor, tu faz um trade pior, né? Porque o slippage é maior, eu sei que parece grego, tá? Mas quanto menor a liquidez, pior é o negócio que você vai fazer, porque quanto mais profunda for a liquidez, quanto mais liquidez você tiver, melhor vai ser o trade, você vai trocar o token que você quer, o token que você tem pelo token que você quer de uma maneira mais justa, considerando o preço dos dois ativos em questão. Quando você tem uma liquidez rasa, você acaba pegando menos tokens do que você pegaria num protocolo com liquidez profunda, e aí esses protocolos com liquidez pequena, eles acabam deixando de ser interessante, e além disso, eles ainda têm os seus desenvolvedores cooptados por uma outra indústria, que é a indústria de inteligência artificial. Tá? A criação de tokens também diminuiu bastante, sendo substituída exatamente por plataformas de lançamento sem código, ou seja, utilizando mais uma vez a inteligência artificial. Algumas outras coisas. Então, o espaço cripto registrou, agora mais recentemente, uma saída de 17% dos seus desenvolvedores. Tá? Algumas das razões, além das que eu já citei anteriormente, incluem a desaceleração, o total desinteresse, por exemplo, em NFTs, total desinteresse, por exemplo, em jogos on-chain, porque tudo isso eram nichos dentro de cripto que impulsionavam a atividade, porque exigiam a criação de equipes complexas para o desenvolvimento dessas coisas. Outra coisa, as blockchains de segunda camada e segundas camadas surgiram várias, muitas delas perderam o foco e acabaram dispersando as suas equipes. Existem hoje 2 ou 3 que são relevantes. Outras blockchains de primeira camada, com arquiteturas razoavelmente inovadoras, como ICP, como Polkadot, como Starknet, como Celo, não conseguem mais atrair novos desenvolvedores. A BNB Chain, por exemplo, né, que é da Binance, que é conhecida por distribuir incentivos para os desenvolvedores, também perdeu 8,4% dos seus desenvolvedores no último ano. Ou seja, o ponto aqui a gente está vivendo um excelente momento do ponto de vista fundamentalista para a utilização de blockchain. Tenho falado sobre isso aqui nas últimas semanas. A gente tem que estar otimista com a evolução dessa indústria. A gente tem que estar otimista com o fim da perseguição para aqueles que atuam nessa indústria, pelo menos nos Estados Unidos. Né? Não vamos generalizar, porque Brasil não é bem assim, Europa também não, mas no maior mercado do mundo existe um espaço para inovar sem ser perseguido. Então são todas notícias bastante positivas, mas por outro lado, parece estar havendo uma limpeza. Né? Parece que está rolando uma limpa, já que somente as blockchains mais relevantes conseguem manter desenvolvedores interessados. Aquelas blockchains menores estão sofrendo. Quando a gente olha, por exemplo, aqui, aqui tem um ranking, né? De sistemas e subsistemas. Tem tudo a ver com EVM e Solana. Não aparece mais nada aqui entre os ecossistemas que recebem mais atualizações. Tá? Então isso aqui talvez seja um momento e durante um novo bull market, ecossistemas que não estão sendo comitados agora voltem a ser, e quem sabe coisas interessantes surjam nesses ecossistemas. Portanto, o atual momento pode ser um momento de oportunidade, já que ninguém está olhando para algumas coisas que de repente num próximo ciclo de alta podem fazer sucesso? Pode, mas é difícil apostar todas as fichas nisso, ok? Então muito cuidado com isso.